Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Enquanto o Bloqueio Não Vem. Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, sou a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai, e se essa é a primeira vez que você está aqui com a gente no podcast, seja muito bem-vindo e já vai ativando as notificações. Vocês me perdoem que hoje a minha voz tá meio assim, meio anasalada, meio rouca, por causa de uma gripe, viu? Que ainda não passou direito. Mas vamos lá, estamos melhorando e vamos fazer o melhor possível hoje aqui. Então, gente, esse é o nosso último episódio antes de entrarmos numa férias, assim, bem curtinha, só de um mês. E a gente vai retornar dia 30 de julho, com a review da duologia da Denise Flyban, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, com Como Arruinar Seu Dia de Folga e Como Arruinar Sua Carreira de Vilã. A gente vai voltar no dia 30 de julho para fazer a review dessa duologia tal. E por hoje, né, antes da gente pegar esses diazinhos de julho, ficar curtindo numa boa, a gente decidiu hoje aqui fazer uma tag, como a gente fez naquela vez sobre leitura de sinopse. A gente vai fazer mais ou menos uma mesma ideia, mas diferente. A gente viu essa trend no TikTok e a gente achou bacana trazer pra cá, né, do nosso jeito e fazer o papo fluir tanto sobre livro quanto fanfic. Então a gente vai fazer isso aqui baseado nas leituras que a gente teve, que marcou assim a nossa vida, uma fase, etc. Então, gente, essa tag lá no TikTok, ela é uma leitura que... né? Aí tem lá alguns tópicos e a gente vai começar com uma leitura que mudou minha vida. E aí, sem querer entregar muito a minha idade, eu não sou da época que a maioria das pessoas da minha idade vai falar que é porque eu comecei lendo Harry Potter, né? Eu comecei lendo qual outro, meu Deus, dos semideuses? Fugiu completamente. Percy Jackson. Eu sou dessa época, mas eu só vim ter contato com livros, assim, de ler, não por obrigação, porque na escola a gente lê por obrigação, né? Ali, a gente tem que ler aqueles livros ali, porque a gente tem que fazer aquelas provas. Mas eu só fui pegar o gosto por leitura. O Grande Machado. Isso. O Curtiço. Quem não passou pelo Curtiço. E qual era o outro? Tinha um que era muito chato também, meu Deus. Qual era? Agora eu não lembro, era grande também. Olha, eu vou te dizer que eu tenho um problema com poesia, então todos que tinham poesia pra mim eram muito chatos. Eu não gosto de poesia, desculpa as pessoas que gostam, eu respeito, mas eu não gosto. Eu lembro da Moreninha, que eu tive que fazer um trabalho da escola sobre ele. Eu lembro de Iracema, que eu também fiz um trabalho da escola, enfim. Quando eu vim pegar o gosto pela leitura de livros que não tinham nada a ver com escola, eu já era adulta, já tinha lá meus 19, 20 anos. E... pra falar de um livro que, assim, não vou dizer que mudou minha vida, eu acho um exagero, mas um livro que me marcou muito nessa época foi a trilogia dos Jogos Vorazes, porque eu já estava na faculdade e era um trabalho onde a gente tinha que... Eu fiz faculdade de letras, para quem não sabe, literatura, eu fiz pela literatura, e o trabalho era... alguma coisa sobre... eu não vou lembrar exatamente agora, mas era alguma coisa sobre comparar um filme, né, uma obra literária com um filme, uma adaptação, né? E na época, fazia, acho que poucos dias, quando a professora fez esse trabalho, que eu tinha assistido o primeiro filme de Jogos Vorazes, passando na Globo. Eu não sabia que era, eu nem sabia que era livro, e eu assisti. E aí a professora passou esse trabalho, eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas eu tinha uma amizade com um menino ali pelo Facebook, e a gente conversando, eu não sei como eu falei desse trabalho pra ele, e ele me ofereceu me emprestar algum livro, se eu quisesse. Aí eu falei, mas eu nem sei o que eu quero fazer e tal. Eu sei que a gente acabou chegando nessa conclusão que eu ia fazer de Jogos Vorazes, porque eu tinha visto o filme há poucos dias, e ele tinha um livro. Ele emprestou o livro, e aí começou a minha paixão, minha obsessão. Eu fiquei obcecada com Jogos Vorazes. Eu li o livro, acho que uns 2 dias. Fui devolver pra ele, na casa dele. Ele morava longe pra caramba. Eu fui buscar o outro, que já tinha saído, que era Em Chamas. Eu acho que não tinha saído A Esperança ainda. Eu não vou lembrar o ano direito. O Esperança demorou um pouco pra sair. Eu lembro disso. Eu acho que não tinha saído, não. E aí eu fiquei obcecada. Eu li o primeiro
livro, acho que umas 2 vezes antes de fazer o trabalho, fiz o trabalho, tirei meu 10 lá, e aí eu li Em Chamas também muito rápido, em uns 2 dias, eu li Em Chamas umas 50 vezes, então ele vai aparecer de novo aqui, mais na frente, porque tem uma tag que é mais ou menos isso. E, enfim, eu digo... tranquilo, que mais na frente vai aparecer também pra mim. Eu digo que me marcou, porque depois disso, eu comecei a procurar outros livros que tinham essa coisa mais de romance, de aventura. Porque antes eu não prestava atenção nisso. Eu estava aqui pela internet, pelo Twitter, mas eu era ligada em outras coisas, em série, em filme. E aí eu fui começar a me interessar por livro daí. Então eu costumo dizer que sim, que esse foi assim, os livros que me marcaram. Eu sou da época do Harry Potter, mas eu não conheci Harry Potter dessa época. Eu conheci depois. Então é isso. Então, vamos começar... Gente, eu vou ter que começar a admitir eu esqueci de falar de fanfic. Eu ia falar fanfic também. Pode falar, porque eu vou começar com as minhas fanfics aqui também. Eu esqueci completamente da fanfic que eu coloquei aqui. Eu já falei aqui também no episódio das fanfics. Eu comecei a ler fanfic lá em 2013. 2012, 2013. Então foi depois da minha obsessão com Jogos Vorazes. E eu comecei com as fanfics de série, né, de DVD. Mas a fanfic que me marcou foi quando eu me envolvi com K-pop, já em 2016. E aí, mais especificamente, no fandom de GOT7, lá em 2017, 2018. E aí, eu já falei dessa fanfic pra ti tantas vezes, que é Charade, da Sugar Bowl. O nome dela lá no Tree, quem quiser procurar. É isso que eu ia perguntar, é aquela do Tree, né? Eu perdi esse link no meu computador falecido. Agradecida. Essa fanfic foi uma das primeiras que eu li. Eu não foi a primeira, eu não vou lembrar qual foi a primeira, mas essa não foi essa. Foi uma das primeiras que eu li, assim. Foi a época que eu entrei no Tree, eu fiquei obcecada também. Ainda sou um pouco, mas na época eu fiquei louca. Acho que uma semana eu li tanta fanfic, meu Deus. E essa fanfic me marcou muito, porque ela é do meu clichê favorito, que é o fake dating. E era um chip que na época eu tava obcecada por eles. E ela já tava terminando, já tava concluindo. Eu acho que faltava... ela já tava no capítulo 18, ela encerrou com 20. E aí, alguns meses depois, ela postou o 21, que era um epílogo. Então, ela já tava concluindo. Então, eu li esses 18 capítulos, acho que uns 3 dias. E não é pouca coisa, era muita coisa. E eu amei essa fanfic. Ela é melhor que muito livro por aí, não vou dizer quais. Mas é muito boa. Todas as fanfics dessa autora são muito boas. E é isso que eu tenho pra falar sobre Charade. Então, né? Gente, já que a gente abriu o tema fanfic, eu ia dizer justamente isso, né? Que a leitura pra mim que me marcou, que eu lembrei, assim, de cara, porque eu tenho um compromisso comigo mesma, né? De nunca mais citar o livro da autora que tem o mesmo nome de um ex-presidente do Brasil. Então... porque foi a minha leitura, assim, em pontapé, né? Eu tinha, sei lá, acho que 7 anos, quando eu ganhei o primeiro livro, e a partir daí eu acabei me tornando leitora. Apesar de que o primeiro livro que realmente eu li foi uma versão reduzida de Os Miseráveis, né? Eu comecei já no drama profundo. Mas o que eu peguei o gosto mesmo de ler e reler foi, né, o livro dessa autora. E eu cheguei à conclusão que eu não quero mais citá-la como referência. Então, a minha referência de leitura que me modificou, me marcou, é uma fanfic. Eu não lembro o nome da autora, mas faz muitos e muitos anos. É uma fanfic chamada Biology. Ela é interativa. Ela tá lá no Obsession até hoje. Se eu não me engano, ela era também no McFly. E eu sei que ela tem várias coisas, sabe, tóxicas, ruins. É uma coisa que a gente vive debatendo, inclusive, aqui no podcast, que é aquela relação tóxica de que o cara faz várias merdas e trata a menina mal e no final ela perdoa tudo. É esse o relacionamento biológico. Mas
por que me marcou tanto? É porque a partir do momento que eu li aquela fanfic inteira, assim, eu acho que foi eu li numa porrada só de dias, questão assim de dias, e ela era longa, ela era bem longa. Eu lembro que eu copiei, colei no Word e eu fui lendo assim em dias, intervalos que eu chegava da escola e lia, sabe? E foi naquele momento, lendo aquilo ali, que eu disse, nossa, eu quero poder escrever também desse jeito, sabe? Colocar minhas ideias no papel do jeito que essa menina colocou. E foi quando eu comecei a me aventurar em escrever. Porque até então eu tinha sempre essa ideia na minha cabeça de eu posso fazer isso, eu faria isso, né? Se fosse meu livro, eu faria tal coisa, se fosse meu filme, eu faria tal coisa. E de repente se abriu essa possibilidade, sabe? De eu mesma escrever as minhas histórias. Então foi muito motivada por isso. Eu disse, se essa menina escreveu toda essa história aqui, que prende, e é baseado numa banda e tudo mais, eu posso escrever as minhas próprias histórias também. E foi assim que saiu o meu primeiro original. Que péssimo. Eu tirei do ar, só existe literalmente uma cópia no meu drive, que é basicamente um cantinho da vergonha que eu abro, eu olho, tá vendo isso aqui? Nunca mais faça isso de novo. Mas me mudou, cara, porque foi a primeira vez que eu sentei e realmente escrevi alguma coisa. Foi graças a essa fanfic, graças à existência dessa fanfic. Tanto que eu tenho um plot similar a essa original que eu finjo que não existe. Ela tem esse plot assim similar de um cara mais velho, que eles têm essa dinâmica enemies to lovers e tal. E só que ela acabava sendo bem tóxica e tudo mais, e por isso que não, prefiro fazer de conta que ela não existe. Mas é isso, essa fanfic foi o que mudou a minha vida, né? Porque eu passei a ser escritora a partir daí. E agora a gente vai entrar num outro tópico também, pelo seguinte, antes da gente gravar, eu perguntei pra Nana se HQ também contaria, ou só livro direto, assim, e aí ela disse que sim. Então vou poder citar aqui que uma das leituras que modificou a minha vida é V de Vingança, uma HQ do Alan Moore. E cara, eu não sei nem o que falar, porque é uma história que mexeu muito comigo. Ela é bem, sabe, tipo, vamos fazer uma revolução, nem que a gente tenha que destruir tudo, sabe? E, nossa, me marcou tanto que eu usei uma fala da HQ como epígrafe do meu TCC. Então é o tanto quanto eu amo essa HQ. E é isso. É válido. Leitura. Não interessa se é gibi, podia ser até da Turma da Mônica. É leitura. Tá tudo bem. Aí a próxima é uma leitura que nos fez sofrer. E aí, eu realmente não tenho o que falar. Porque eu não costumo procurar, eu sei que tem gente que gosta, e eu acho que cada um com o seu gosto. Mas eu não costumo procurar livros que tem essa temática do sofrimento. Porque tem livro que é sobre isso. Eu acho que a maioria dos livros da Colleen Hoover, na sinopse já dá pra ver. Falar isso. Na sinopse você já sabe que é o sofrimento. E eu não procuro esse tipo de leitura, eu não gosto, não é a minha praia. É óbvio que tem livros que eu leio, que ali pelo meio eu dou uma choradinha, né? Desce ali uma lagriminha, o olho mareja. Mas não é assim, sofrimento. Não é uma coisa que é propositalmente sofrida. Eu não vou lá ler, não gosto, não curto. Mas quando o assunto é fanfic, aí eu até tolero um pouquinho de antes. Por quê? Porque eu já estou investida ali com os personagens, que no caso são pessoas de verdade, né? Então eu tolero um pouco. E aí eu posso citar a Foxy, que eu também já falei dela pra ti, que ela tem umas fanfics com uns ângulos bem pesados. Ela curte, essa é a praia dela. As histórias dela, a maioria são assim, sofridas. E eu não vou citar nenhuma em especial, porque eu acho que eu gosto de todas, mas ela gosta muito dessa coisa de sofrimento no relacionamento, tipo, de não poder ficar junto, ou de alguma coisa que tá impedindo os dois de ficar juntos. E aí tem aquele, tipo, a história tem 20 capítulos e mais da metade são sofrimento. Isso, mais da metade é sofrimento. E aí lá tem um final feliz. Mas se tratando de livro, eu realmente não tenho nem pra citar, porque não é o tipo de leitura que eu gosto. Eu entro justamente na contramão. Eu acabo lendo livros que têm sofrimento, de vez em quando, alguns assim,
dou uma olhada, eu disse não, mas pelo tema a gente vai até o final. E quanto a fanfic, eu fico, não. Até porque geralmente eu leio fanfics de uns temas assim que eles já são meio pra baixo. Por exemplo, Euphoria. E, né, quem assiste O Euphoria material sabe original que o já é negócio sofrido. é sofrido. Então, quando eu vou ler alguma coisa, eu quero ler uma coisa, sabe, daqueles personagens sendo felizes, porque eles nunca são. Faz sentido. E aí. Então, fanfic eu não tenho um angst assim que, nossa, me fez sofrer, eu fiquei mal, né? Quando eu começava alguma fanfic que eu via que tava indo por esse caminho, eu já abandonava, porque não rolava pra mim justamente por isso. Mas de leitura, como eu falei, que Jogos Vorazes ia ser citado, é agora. A Esperança, eu passo mal. Eu não posso chegar perto daquele livro de novo. Não posso. Porque foi difícil. Foi difícil. Eu lembro que quando eu li também numa porrada só de assim, 2 dias. Mas em compensação, na época, tinha saído uma música não, um álbum do Green Day, que ele falava muito sobre isso, sobre catástrofe, fim de mundo, etc. E eu associei tanto as músicas daquele álbum com o livro, que até hoje, se eu escutar um trecho de uma dessas músicas desse álbum, eu fico mal na hora, porque eu lembro da Prim morrendo. É automático pra mim. Então eu escuto. Esse livro, ele é 70% a Katniss sofrendo. Isso nem é na parte da luta, não, daquele ato final, não. Mais da metade do livro ali é ela sofrendo por causa do Pita. Do Pita. Uhum. E aí vai, depois a irmã dela morre. Aí vai, depois ela é exilada. Ela sofre mais. Eu chorei várias vezes durante esse livro, mas eu não diria que me fez sofrer, então, mas eu chorei sim, eu tenho coração. Eu tenho coração. Não, mas foi basicamente isso, cara. Foi uma das vezes que eu lembro assim que eu parei, eu tava lendo, eu parei de ler o livro e eu comecei a chorar, cara, porque tava feio o bagulho ali, né? E aí foi justamente por isso que eu já tava mal, né, com toda a situação dela com o Peter. Quando a Prim morreu, não, nossa. Vale, eu acho que eu só fui chorar assim depois lá quando eu vi aquele filme do Viva, a Vida é uma Festa. Nossa. Foi esse tipo de choro. Então, a minha leitura sofrida foi essa. Depois poderia ler 100 vezes. E aí eu tenho que citar de novo o Jogos Vorazes, porque como eu falei, eu li muitas vezes. Até sair a Esperança, eu só tinha os outros 2 para ler. Então, o que eu mais li, com certeza, foi o Em Chamas, que é o meu preferido até hoje. Eu devo ter lido ele ao todo, acho que umas 6 vezes. Não tô contando as vezes que eu ia voltava para as partes que eu mais gostava, né? As cenas que eu mais gostava. E de fanfic também eu tenho que citar Charade, porque eu leio ela até hoje, eu volto lá e leio os capítulos que eu mais gosto. Mas inteira eu devo ter lido ela umas 4 vezes, 5 vezes talvez. Nossa. Gosto muito dessa fanfic. E é só, eu acho que não tem nenhum livro que eu tenha lido mais de uma vez. Tem um outro que eu li mais de uma vez, eu li ele 2 vezes, mas eu acho que não cabe aqui, porque hoje em dia eu não leria ele de novo, por exemplo. Na época eu li ele uma vez, e aí poucos dias depois eu li ele de novo. Mas eu não leria hoje, por exemplo. Então eu não coloquei ele aqui na lista, mas ele vai aparecer mais pra frente. Bom, vamos lá. De livro, eu pensei ainda, né, um pouco sobre qual eu leria 100 vezes sem enjoar, porque eventualmente eu acabo enjoando. Eu fico muito obcecada por um assunto e depois eu enjoo, aí eu esqueço e depois eu volto. Eu tenho muito disso, então eu fiquei, putz, mas qual seria? E aí eu percebi que tem um livro que eu li na época que ele tava no Wattpad. Depois eu li quando ele foi publicado, né? Assim que ele foi publicado, eu dei um jeito de comprar e ter o físico bonitinho, e eu li ele assim, inteiro. Ah, claro. E eu li ele inteiro. E depois eu li a continuação. E depois eu li de novo inteiro. E até hoje, nossa, ficou nesse ciclo, sabe? Tipo, e assim, eu lia inteiro, aí eu esquecia, assim, por um tempo, depois eu lia de novo.
Ele é um livro nacional, que é Os 12 Signos de Valentina, da Rai Tavares. E assim, eu gosto muito. Pra mim é um dos meus livros favoritos. Porque ele é leve, ele é divertido. Ele fala de signos, que eu sou obcecada. E assim, ele tem uma construção de romance que é muito legal. Porque ele começa com a protagonista que acabou de sair de um relacionamento que foi bem ruim, né? Digamos, por alto. Ela passou por uma situação bem de merda. E ela conhece esse cara um tempo depois. E ele não força a barra, sabe? Eles vão se conhecendo aos poucos e tal. E pra mim isso foi um alívio, porque era muito. Eu pegava muito livro de romance que o cara, sabe, ia chegando e insistia. Sabe, aquela coisa bem Nicholas Sparks, sabe? Ah, você vai ficar comigo sim, querendo ou não? Então. E aí nossa, foi tipo, eu peguei esse livro na época do Wattpad e eu fui lendo assim, eu tava terminando ainda de escrever a autora. E eu fui lendo assim, acompanhando desesperadamente e me pegou muito e me pega até hoje. Eu acho que se eu reler agora eu vou gostar, vou ter a mesma sensação. E eu tenho um maior xodó com esse livro, ninguém encosta nele, inclusive. Isso é um dos poucos que eu não empresto pra ninguém. Agora, fanfic. Aí é um pouco complicado porque é aquilo, eu leio e quando eu gosto muito eu salvo, faço meus comentários, dou like, mas geralmente eu não relendo, muito raramente eu releio. Então eu peguei uma que eu li pelo menos 2 vezes, que foram 2 fanfics da Peach, eu acho que é assim, né? Writer Peach, que ela se autodenomina lá no Tumblr. E são 2 fanfics de K-pop. E a Peach, ela escreve muita história mais 18. Então é um proibidão, menina. Mas aí é que tá. É um proibidão de uma qualidade que você fica... Cara, parabéns, viu? Parabéns pelo desenvolvimento. Melhor do que muito livro por aí. Sim, nossa, ela dá um baile nessa galera. Tem uma galera assim meio duvidosa por aí. E, nossa, ela dá um baile, sabe? E são 2 que eu li e sim, elas não têm título, então vou ficar devendo. Só isso que eu tenho a dizer. Parabéns ao autor. E aí, a próxima é uma leitura decepcionante. E aí eu tenho que dizer que eu acho que eu não tenho. Eu geralmente eu não costumo começar a ler um livro com muita expectativa. Pelo menos até hoje eu ainda não. Acho que a última vez talvez tenha sido a Esperança, que eu tava esperando sair aqui do Brasil. Mas depois disso eu não tenho nenhum livro que nossa, esse livro quando sair, eu vou ler. Não tive mais isso. Então, mas forçando um pouco, acho que ali por 2014, 2015, eu comecei a ler, pelo que eu vi no Twitter, uma galera falando desse livro, eu comecei a ler, que era A Maldição do Tigre, que é uma trilogia da Colleen Hoover. Já ouvi falar. E aí, eu li o primeiro livro e eu gostei bastante da temática, que é o quê? É um rapaz que ele é amaldiçoado, a história se passa lá na Índia, né? Se passa, quer dizer, flashback da história lá na Índia, e ele é amaldiçoado. E aí a história começa nos dias de hoje, depois de não sei quantos anos que ele tá amaldiçoado, ele é um tigre, e aí ele conhece essa menina, e aí ela vai ajudar ele a quebrar a maldição, etc, etc. O primeiro livro é bom, eu gosto dele, é interessante pra caramba. E aí, quando chegou no segundo, ela introduziu o irmão dele, que também é amaldiçoado, né? Esse pai também virava um tigre. E aí, ela começou com o negócio de um triângulo amoroso, que eu não gosto, nunca gostei. E aí, ficou chato pra caramba. O triângulo amoroso com o irmão, né? Com o irmão dele. Isso. E aí, ela queria... Não sei o que ela queria fazer com aquilo. Até hoje não entendi a intenção dela. Eu não gostei do segundo livro. E o terceiro eu comecei a ler e nem terminei. Acho que não estava nem 50% quando eu desisti, porque não dá. A história mudou totalmente de foco e virou só esse triângulo amoroso. Aí, anos depois, eu tive a ideia de começar uma outra trilogia dela, que eu não anotei aqui o nome, mas era de maldição também. O príncipe amaldiçoado também, só que era com a temática de Egito. Eu gosto muito do Egito, história do Egito antigo, eu sou um pouco obcecada com esse tema. Eu disse que eu vou dar outra chance para essa mulher. Mas aí, ainda no primeiro livro, ela meteu o triângulo amoroso de novo.
E aí eu disse, não, essa mulher não merece nenhuma outra chance. Então, É a acabou. marca dela, pelo visto, né? É a marca dela, pelo visto, eu não quero saber. Mas o pior é que esse livro é bom. Ele é interessante pra caramba, a temática dele, toda a mitologia que ela criou, a questão da maldição do príncipe lá do Egito. Cara, muito bom, muito interessante. Aí ela resolveu estragar tudo com esse triângulo amoroso. Mas enfim, me decepcionou porque é um tema que eu gosto. Mas eu acho que é isso. De fanfic, eu acho que não tem nenhuma. Eu tenho as minhas autoras preferidas. Geralmente eu gosto de todas as fanfics que elas entregam. Acho que eu nunca me decepcionei com nenhuma fanfic que eu tenha começado e aí tenha se perdido pelo meio, não. Às vezes tem um final que eu não gosto muito, mas eu não chamaria de decepção, não. Eu vou começar por fanfic, porque agora que tu tá falando de final, eu lembrei. Muitos anos atrás, tinha uma autora, ela era a Anne. E ela era muito conhecida por fazer fanfics. Ela tinha uma fanfic muito famosa chamada Holy Fool. De vez em quando eu comento dela, inclusive lá no Twitter. Nisso, ela começou a escrever original e ela escreveu... Ela tinha um projeto de escrever, acho que era uma trilogia ou uma quadrilogia, eu não lembro muito bem. Em que as histórias estavam todas interligadas, porque era um negócio tipo deuses, gente com poder, mitologia, era uma coisa assim. Passava no Brasil, etc. E o primeiro livro, ele me pegou muito, 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 assim. Tipo, eu li, eu amei, até hoje era uma das minhas leituras favoritas naquele Wattpad. Foi uma das minhas leituras favoritas. E aí, o segundo, menina... Poxa, eu tinha criado toda uma expectativa. Depois eu soube que ela concluiu a história de qualquer jeito, porque ela meio que tava com um bloqueio de criatividade, não era mais o que ela queria escrever, não era mais o projeto que ela queria se dedicar. E aí ela encerrou, sim, por alto, e por isso no final ficou muito corrido. Aconteceu umas coisas assim, foi tipo, então é isso aqui, obrigado, beijo da Anitta, sabe? E isso foi muito triste pra mim na época, porque eu acompanhava, assim, religiosamente as atualizações. E de livro, sim, né, fiz e tal, foi o da Kate Roberts, porque, gente, o hype que tinham feito com essa mulher no TikTok, nossa, eu sigo uma menina que leu Neon Gods dela, inclusive é um dos livros favoritos dela. E tipo, ela fala, isso aqui é muito bom. E depois disso começou a aparecer muita gente recomendando os livros da Kate Roberts. E aí a gente leu, né, aqui. A gente vai ter que ler outro, né? Porque a gente julgou só o primeiro. A gente vai ter que ler outro pra... Ai, amiga, talvez a gente leia Neon Gods. Talvez a gente leia Neon Gods porque Hades e Perséfone e tal, tem uma pegada mitologia grega aqui. Não, ó, assim, é a mitologia que eu sou empolgada, sabe? Pra ser justo, vamos dar a César o que é de César. A parte da pegação não é ruim. Não é. Agora acontece o seguinte: não tem ali uma historinha bonitinha de amor entre eles. Se a gente for tirar todo o outro resto lá e separar a parte da pegação, beleza, nota 9 pra pegação. É legal, é hot, né? Mas aí ela tem todo um plot, porque a proposta do livro era ser uma releitura da história do Aladdin. Mas essa releitura que ela promete é horrível. Então, a gente acaba até esquecendo que a parte da pegação lá é interessante, né? É complicado. Sim, defender. Porque você já tá com raiva dos personagens, né? Então, na hora que ele começa a pegar, tu fica, nossa. Quer dizer, a parte da pegação que não envolve o fetiche de estupro, que eu não gosto, né? É bom deixar isso claro. Sim, bem evidente isso. E aí é isso, né? Mas aí é que tá. Foi muito hype e quando eu peguei o Measure foi triste, eu posso dizer isso. E aí depois disso eu dei uma olhada lá pela Amazon, por isso que eu falei que é mais fácil de ler Neon Gods, porque assim, longe de mim falar do kink das pessoas, mas assim, monsterfuck, né, gente? Nada de fazer kink shaming aqui com essa questão.
Ai, cara, me perdoe, mas putz, Depende aí eu abri naquele dia, não sei o que, não sei o que, o Dragão, entregada pro Kraken. Eu olhei assim, família, pelo amor de Deus, sabe? Aí, pra mim é uma coisa, é um lugar para o qual eu não vou, sabe? Então, não faz minha praia, não faz meu tipo. Parabéns pra quem gosta, mas pra mim não dá. Então, essa leitura eu vou pular. Agora, a outra releitura lá de Persephone e Hades, talvez. Mas não dessa saga que ela não gosto nem de lembrar. Próximo tópico é leitura recomendada que amei e uma que odiei. Então, eu não costumo. Ninguém costuma me recomendar nada. Assim. Eu tô te recomendando há séculos o livro lá, Malibu. Ah, mas eu não conto esse, porque todo mundo tá lendo esse, então não conta, sabe? É, justo. A internet só fala na Taylor Jenkins Reid, então não conta. Tipo, recomendar assim um livro que, eu li esse livro, ele é muito bom. Não, livro que todo mundo tá lendo não é bem uma recomendação única, né? Sei lá, eu acho. Porque geralmente os livros que a gente leu aqui, ou que eu leio fora daqui do podcast, são livros que eu vejo na internet. Então, é tipo uma recomendação de muita gente. E não uma recomendação específica. Então, não tem agora quebrou minhas pernas. Não, mas pra mim o meu conceito de recomendação é esse, entendeu? Mas se for pra ti, for assim, tudo bem, não tem problema. Não, é porque os livros que eu separei, ao menos o que eu não gostei, ele é bem hypado, bem hypado, mas assim, eu ia tentar dar uma chance pra ele, porque foi uma amiga minha que recomendou, e eu vou começar por ele. Eu vou falar de uma leitura que eu não gostei, que foi Acotar. Gente, tem uma amiga queridíssima que ama esse livro. Beijo, Lena. Cara, ela adora. É uma das autoras favoritas dela. Mas eu passei 2 capítulos do primeiro livro e, né, da saga. E não foi pra frente. Não, sabe? Não me prendeu. Não foi uma narrativa, assim, legal pra mim, nem nada. Até porque eu fiquei desesperada, porque não tinha diálogo, era só descrição e pensamento da gata lá. E, sabe, enfim. E tinha muita coisa que, nossa, eu ficava editando o livro na minha cabeça. Eu disse, não precisava dessa frase, não precisava disso. Enfim, não funcionou pra mim, Acotar. E eu acho que justamente não funcionou porque eu não me dei bem com o estilo de escrita da Sarah J. Maas. Então, essa foi uma recomendação que deu muito ruim. E uma recomendação que deu bom foi Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Eu tenho uma amiga que ela vinha falando um dia desses não, tipo, uns 2 anos. Ela vem falando, cara, eu li Lugares Escuros, é incrível, é um thriller incrível. E eu, beleza, não, tudo bem, um dia eu leio. E eu nunca lia. E aí chegou na Emily, acho que foi a Emily, no começo de ano. Eu não lembro agora qual é a sigla correta, mas a maratona literária do começo do ano. E aí eu disse, eu vou ler Lugares Escuros, e foi bom, foi bem bom. Ainda prefiro Objetos Cortantes, mas foi bem bom. Então foi uma leitura recomendada que funcionou pra mim. E é isso. São 2 hypes? São, mas eu fui ler mais por insistência de outras pessoas, então eu vou considerar. E aí, o próximo tópico é livro que surpreendeu de forma positiva e o que surpreendeu de forma negativa. De forma positiva, eu vou citar aqui um que ele não é de um gênero que tá bastante na moda hoje em dia, mas essa moda não começou hoje, já faz um tempinho, que é o romance de época, né? Tá aí na moda os Bridgerton, é assim que fala o nome?
Bridgerton, não sei. É, eu não gosto. Eu acho que é isso. Eu não gosto, não me interessa esse tipo de romance, esse tipo de história. Nunca fiquei curiosa para ler e nem assistir essa série, enfim. Mas quando essa moda começou lá atrás, eu vi algumas pessoas falando desse livro, que é Ligeiramente Casados, da Mary Balogh, acho que é assim que fala o nome dela. E eu vi algumas pessoas falando desse livro, e aí eu não achei ele tão grande, e aí eu disse, vou ler. Não esperava nada, justamente porque não me interessa esse tipo de história. Mas eu gostei muito do livro. É um romancezinho de, assim, bem... Não é, assim, uma coisa inocente, porque os personagens são mais velhos. Tipo, fazendo assim, uma breve resumo da sinopse. Tem esse general, né, de um exército lá, e morre um companheiro dele ali, né, do exército, morre durante uma batalha, e antes de morrer ele pede para esse general dele para cuidar da irmã dele. A irmã dele mora sozinha, solteira, numa fazenda lá na Inglaterra, lá no interior da Inglaterra, lá, acho que não é nem na Inglaterra, acho que é no país de Gales que ela mora, e ele que é de Londres, eu acho que é assim. E aí ele promete, né, para esse irmão dela que vai cuidar dela. E aí ele volta, né, dessa guerra, e aí ele vai procurar ela para falar que o irmão dela morreu e tal, dar a notícia. E aí, quando ele encontra ela tá numa situação difícil, porque tem gente querendo comprar ali a fazenda deles. Ela é rica, né? Ela e o irmão dela eram ricos, eles têm assim, umas minas de carvão, parece, acho que é uma coisa assim. Só que eles são aqueles ricos que não são refinados. Eu não sei qual seria a palavra para dizer isso. Acho que as pessoas chamam de Tipo novo rico. Isso, novo rico, que é meio caipira, mas tem muito dinheiro. Então as pessoas ricas não dão muita atenção para eles. E aí a solução que eles acham para ajudar ela ali, para ela não perder a casa, a fazenda, ela também toma conta de 2 crianças que ela pegou para criar. E aí ela vai acabar perdendo essas crianças também. E a ideia deles, por que a gente não casa? A ideia é ótima. Por que a gente não casa aqui? E aí você consegue ficar com tudo isso aqui bem. Juntamente problemas com o teu, dá tudo certo. Isso. E aí ele leva ela para Londres para conhecer a família dele. E eles não gostam dela por causa disso, porque ela é rica, mas ela não é tão rica assim como eles, que são bem nascidos. E ela tem um sotaque muito carregado. E eles falam um monte de coisa lá pra ela, porque não gostam dela. Mas eles não se apaixonam logo de cara, né? O casamento é de fachada, e eles têm um plano de, depois de um tempo, eles se separarem, que é só pra ela separarem de cada um morar em um lugar, e não um divórcio. Que o casamento é só pra ela manter ali as coisas dela. Isso aqui é óbvio que eles se apaixonam, né? E eu achei esse livro muito bom, inclusive eu recomendo, quem quiser procurar para ler, ele é muito bonitinho. Eu chorei no final, eu adorei esse livro, enfim. Me surpreendeu de forma positiva porque eu não leio esse tipo de livro. Outro livro que também me surpreendeu de forma positiva foi um que eu li recentemente, da Vicky Land, acho que é assim que pronuncia o nome dela, Keeland, não sei, que é O Paixão Inadequada. Para quem não conhece essa autora, ela escreve os livros mais 18, com as cenas bem hot. Mas eles têm um plot legal. Pelo menos os que eu li, eu acho que eu já li uns 4 livros dela, todos eles têm um plot legalzinho. Então é um pornô com plot. Isso. O pessoal da Outree, né? É um pornozinho com plot. E geralmente é umas histórias até bem profundas, não é nada superficial, não. Só que esse me pegou porque eu achei que fosse uma coisa e era outra completamente diferente. O plot é assim, tem essa jornalista, né, e a história começa com ela sendo demitida. Ela é âncora lá do jornal, começa com ela sendo demitida por causa de um post no Instagram dela, em que ela tá de férias e tal. Eu não vou falar muito para não ser spoiler, porque isso faz parte da graça do livro, essa parte do plot. E aí ela manda uma carta pro patrão dela pra pedir pra ser readmitida, só que na hora que ela manda essa carta ela tá bêbada, e aí ela escreve um monte de bobagem. Enfim, quando você vai começando a ler, você acha que é uma coisa, é um livro engraçadinho, né? E tal. Só que aí, quando eles começam a se envolver, ela começa a colocar uns flashbacks pra mostrar o passado dele, que quando você começa a ler assim, os flashbacks, você vai dizendo, tem uma coisa aqui estranha.
E aí você começa a perceber que é um negócio pesado. Só que quando ela revela o que é pesadíssimo. E eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus. É o famoso não tenho nem roupa pra isso, né? Eu disse, meu Deus, que negócio pesado, sabe? E aí. Mas eu gostei muito do livro, ele é muito bom. Ele não é só pornô, acho que ele deve ter uns 20% de pornô só. O resto todo é o plot mesmo ali, dele se conhecendo, dele se envolvendo. Ela também tem um passado assim meio traumático, mas o dele é mais pesado. Eu nem sei se é mais pesado dele, acho que os dois são bem pesados. Mas não é uma coisa apelativa. Eu acho que é isso que eu gosto também nos livros dela. É que ela coloca um drama no plot, mas não é nada apelativo, forçado. É interessante. Esse livro eu recomendo. Acho que é só. Não tem nenhum que me surpreendeu de forma negativa, porque eu não costumo ler livro com muita expectativa. Então não tem nenhum pra falar desse, não. Então vamos lá. Eu vou fazer que nem da outra vez, eu vou começar reclamando e depois falando de algo que eu gostei, pelo seguinte, a minha reclamação é justamente porque eu quero pegar esse gancho de ler algo com muita expectativa, que foi o que acabou acontecendo comigo. Eu sou meio que fã de musical, né? Então eu fui daquela galera que assistiu Glee, sabe? Pelo menos toda temporada, mesmo as piores. E toda a série eu assisti, eu acho que inteira, da primeira até a última temporada, eu acho que pelo menos umas 4 vezes. Então, tipo, eu adorava a Glee. E depois disso, além disso também, eu ia atrás de musical da Broadway, filmes musicais. Então, não só, tipo, aqueles musicais da Disney, mas filmes musicais, tipo, Chicago, sabe? E nisso eu achei um musical chamado Dear Evan Hansen, antes dele virar filme, né? Que foi lançado acho que ano passado. Nem tive coragem de ver porque, meu Deus do céu. Mas enfim, isso é outro assunto. E aí eu gostei muito de Dear Evan Hansen, sabe? Tipo, a história me pegou, as músicas me pegaram demais. Então, nossa, me marcou. Lembro que eu recomendava pra muita gente. E aí, quando eu vi, saiu o livro, né? Do Dear Evan Hansen. E eu fiquei tipo, não, eu tenho que ler o livro, eu tenho que ver esse universo expandido, eu quero saber mais sobre esses personagens, sobre a trama. E aí eu fui atrás, revirei, que pra quem não sabe, eu moro em Belém, né? E não tem muitas livrarias em Belém. Então, ou é Amazon, ou você vai pra Saraiva, ou pra outra livraria que tem aqui, e se vira. E aí eu fui na livraria da época, nem lembro qual foi, mas tipo, eu fui na livraria em si, e eu fiquei, nossa, chegou, é o livro tal, tá com o autor tal, tem uma capa assim, eu fui descrevendo, eu tava muito empolgada. E aí eu peguei o livro, e não foi o que eu esperava. Assim, foi muito triste. Mas aí é aquela coisa que a gente até debateu no episódio passado. É uma faixa etária que não era minha. Então, a linguagem do livro era muito jovem, era pro adolescente, porque a história do musical e do livro se passa no último ano da escola do Evan, né? Que é o Evan Hansen, do título. Então, a história se passa, mas tipo, no musical você vai acompanhando esse drama todo e tem uma temática bem, sabe, pesada e profunda e tal. Só que quando vai pro livro, ele tem uma linguagem mais jovial, porque afinal é uma história de um adolescente. E aí foi nesse momento que me perderam muito. E tanto que até hoje eu nunca terminei. Eu li a metade do livro e eu disse, que vai rolar, eu sei que não termina, então tá tudo bem. Só guardei, tá bonitinho aqui na minha prateleira, mas né, não rolou. Me surpreendeu positivamente foi... E aí eu tenho que contar brevemente que eu tenho um problema com... Eu sempre li HQ, né? Tipo assim, não sempre, mas eu li muito HQ na minha vida. Turma da Mônica, e depois eu comecei a ler as HQs de herói.
Mas tinha uma coisa que eu sempre tinha um leve preconceito, por assim dizer, que era mangá. Porque eu tenho problema com animes que me dá uma agonia, aquela luta infinita, sabe? Tipo, lembra Dragon Ball? Que era um episódio que é fulano encontra fulano. E aí o capítulo inteiro era só aquela porradaria. E a porradaria não acabava. E passava pro próximo episódio e continuava. E isso me irritava no desenho, no próprio anime. E aí eu disse, putz, o mangá é a história original, de onde a galera se baseia pra fazer o anime. Eu não vou gostar disso, porque vai ser 50 páginas de luta, sabe? E não vai chegar a lugar nenhum. Então eu nunca lia mangá. Jamais, eu me recusava. O único mangá que eu tinha lido na minha vida foi justamente o da Turma da Mônica, o Turma da Mônica Jovem. E era isso, sabe? Até o grande dia que eu estava no Twitter e eu vi um meme e eu queria entender o contexto daquele meme, porque todo mundo tava se divertindo muito. E era um trecho de um mangá chamado Spy Family. E aí, meus amigos, para quem tá me acompanhando no Twitter, viu o quanto que eu desci essa ladeira em relação a Spy Family. E aí eu disse, não, eu quero entender o contexto desse meme. E aí eu disse, é um mangá. E eu fiquei, putz, será que eu leio? Ou o que é que eu faço? Aí, não, tem o anime. Aí eu assisti o anime para entender o meme. Me apaixonei pela história, pelo modo como é tratado, porque não tem essas lutas infinitas, sabe? É uma história, assim, um cara que ele... o resumo de Spy Family é basicamente... É mais ou menos ali aquela época do Muro de Berlim, só que eles mudaram os nomes e tal. E aí tem um espião, né, que tá infiltrado do outro lado do muro. E a missão dele atual, ele tem que criar uma família falsa para ele se aproximar de um político lá influente e impedir que acabe rolando, né, uma guerra. A gente tá falando do período de Guerra Fria, então, né, qualquer coisa poderia, né, criar tensão militar e tudo mais. E aí, a trama toda gira em torno desse espião, né, com essa família falsa, que ele fica o tempo todo dizendo, não, isso daqui é pela missão da paz mundial e etc. Só que ele acaba se apegando à criança e eventualmente ele acaba se apegando também à falsa esposa dele. Então eles vão, assim, aos poucos virando uma família de verdade. E isso me pegou porque tem uma história bem legal, sabe? Da forma como ele vai, que ele é altamente, sabe, frio, metódico, emocionalmente distante, e ele vai sendo conquistado dia após dia por aquela criança, e ele vai se apegando, e meio que desapontado que até só tinha 3 ou 4 episódios do anime, e eu disse, não, eu preciso saber como isso vai terminar. E aí eu li o mangá inteiro, eu acho que em 3 dias, e é isso. Atualmente, inclusive, é uma das minhas obsessões. E é isso, eu acho que foi a leitura que mais me surpreendeu recentemente. Então, o último tópico dessa tag é um livro que excedeu as expectativas. E aí eu tenho que dizer novamente que eu geralmente não costumo ler nada com expectativa. Não tem nenhum livro que eu esteja atualmente, por exemplo, não tem um livro que eu esteja esperando lançar, que eu esteja com expectativa de ler e tal. Então eu não tenho nada pra falar nesse sentido, nem livro, nem fanfic, nem mangá, nem nada. Então, esse tópico eu tô fora. Bom, o livro que excedeu a minha expectativa é que fanfic geralmente eu vou lendo, vou descobrindo meio aleatoriamente, então não sei que, tipo, seja recomendado, já tenha muito hype em cima. Mas de livro vai ser justamente o hype do momento, o hype da internet, que é os livros da Taylor Jenkins Reid, mais especificamente Daisy Jones and the Six. Porque, assim, eu tinha passado um bom tempo longe, sabe, dessa minha fase leitora. Eu lia um livro aqui, outro ali, às vezes eu nem terminava, como aconteceu com o Evan Hansen. E
Aí eu tava rolando o feed e apareceu o quote que eu acho que eu tô até com ele na minha header do Twitter, que é a frase da Daisy que ela diz, que é: eu não sou a musa de ninguém, eu sou o alguém. Fim de história. E esse quote me pegou tanto que eu disse, cara, tá aí, eu vou atrás, né? E aí, daquilo, eu fui lendo, apesar de que eu não gosto da protagonista, eu não gosto do protagonista, mas eu gosto muito de todos os outros personagens e me pegou porque foi assim, eu não senti a leitura, excedeu a minha expectativa de uma forma que era, sei lá, 7 da noite quando eu comecei a ler. Eram 2 da manhã quando eu terminei o livro. Eu não larguei por nada, sabe? Eu fui lendo, lendo, lendo. E quando eu vi, eu tava chorando. Quando eu vi, acabou. Então, foi uma leitura, assim, muito intensa, sabe? Foi uma coisa que eu adorei a forma como a história foi contada, sabe? Aquele formato estilo documentário. Porque eu era da pirralha que ficava assistindo a MTV. E a forma como é narrado me lembrava muito aqueles docs da MTV, sabe? Que aparece a banda no estúdio de gravação, muitos anos depois, e aí eles comentam, sei lá, um show, um fato, e, sabe? Aquelas entrevistas meio intimistas, meio reveladoras e tal. Me lembrou muito, sabe? Aquela era de ouro da MTV. O modo como foi escrito. E a história em si, eu achei, assim, do lance de ser uma banda antiga, e é uma banda que, por problemas pessoais, ela acabou. E, sabe, o clima, assim, me lembra muito Almost Famous, né? O Quase Famosos. E que inclusive, é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, nossa, foi uma combinação de vários fatores e que, além de suprir as expectativas que eu tinha, que era uma história sobre uma cantora e um conflito com uma banda inteira, também ultrapassou pela forma da narrativa. A forma da narrativa sabe, foi o que foi como é que diz aquela expressão da cereja? Não sei o que, da cereja no bolo? Acho que é mais ou menos isso. É isso, a cereja no bolo. Foi a cereja no bolo, sabe? E eu adorei. E me entreguei tanto que eu virei fã da escrita da Taylor Jenkins Reid a partir daí. E tu tava falando, eu não tenho nenhum livro que tenha expectativa. Aí é que tá, agora eu criei expectativa, sabe? Depois de ler esse livro, eu fui ler Malibu Renasce com toda a expectativa do mundo. E aí, quando eu li todo o Malibu, eu gostei muito, e agora eu tô aqui esperando o próximo lançamento, que vai ser o último, né, da quadrilogia dela. E eu tô aqui ansiosa e com medo de me decepcionar e tudo mais. Nossa, né? Que coisa. E é isso. Eu acho que é essa a leitura. Então é isso. Eu acho que acabaram os tópicos. A gente misturou tudo. Misturou fanfic, misturou mangá, misturou livro. Tem alguma menção honrosa? Não sei. Agora que tu falou aí, eu tô até curiosa. Eu li, dessa quadrilogia, eu só li a Evelyn Hugo. Eu não consegui ler o Daisy Jones, não me pegou ali nas primeiras páginas. Talvez um dia, quem sabe, eu tente de novo. Mas eu vou ler o Malibu Renasce, porque eu coloquei ele na lista da maratona. E não sei, vamos ver quando sair também esse outro. Inclusive, essa maratona, tamo aí, né? Vai ser... a gente vai narrar por aqui só, ou a gente vai comentar no blog? A gente pode comentar no blog. Então vocês fiquem de olho, gente, porque vai ser puxado, viu? 15 dias lendo tudo aquilo, vai ser puxado. Mas vai dar. Então, gente, por hoje é só, né? Obrigada a você que escutou até aqui. Não esquece de deixar o seu like se você estiver escutando no YouTube. Salva o episódio se você estiver no Spotify. O episódio também está saindo no Google Podcast. Ele demora um pouco mais para aparecer lá. Às vezes só no outro dia, mas ele aparece. Em algum momento ele aparece lá. Então salva lá o episódio.
Manda o link para um amigo seu que você sabe que gosta do conteúdo que a gente faz aqui. Se você quiser deixar sua opinião sobre algum episódio, se você quiser reclamar de alguma coisa também, por que não? Pode falar com a gente lá nas redes sociais do podcast ou nas nossas contas pessoais, se quiser também. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada, né, por escutar até aqui. E é isso, gente. Cada like é muito importante e gratificante pra gente. Compartilha com quem você gostar. E lembrando novamente que a gente vai entrar no pequeno hiato, numa breve férias, só pra gente se reorganizar aqui. E voltamos dia 30, né, com a nossa review. E também a gente vai dando update da maratona literária que a gente vai participar. Então a gente vai comentando nas nossas redes sociais, pessoais, do blog, etc. E é isso, gente. Até mais e tchau. Tchau, gente. Até a próxima.